presente, porque a doutora Marise, depois da parte epidemiológica que eu vou iniciar, ela vai entrar com a parte clínica, né, de suspeição, então pode surgir dúvidas, então é importante, se tivesse condições de assistir, né, ao vivo, né, e participar, seria melhor até para tirar as dúvidas. Eu vou começar a projetar a minha tela aqui para conversar com vocês a respeito da situação epidemiológica do estado de Santa Catarina. Tá? Então, eu trouxe alguns dados, né, epidemiológicos, e é bom a gente ter essa noção do que está acontecendo no estado, porque, às vezes, algumas regiões, né, elas não ficam cientes do que está acontecendo nas outras, e para a gente ter esse entendimento epidemiológico justamente para pensar na possibilidade da existência ou não de casos, né, na nossa região. No caso, especificamente, hoje, essa capacitação é voltada para a grande Florianópolis, porque a gente está com uma circulação viral bem ativa aqui, e a gente identifica vários bolsões de pessoas ainda suscetíveis, né, vários bolsões de pessoas ainda sem vacina, né? Vou tentar aqui projetar aqui. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Eu vou mostrar para vocês esse mapa, que eu não sei se é de conhecimento de todos, se todos técnicos, esse mapa já foi divulgado para todas as gerências regionais de saúde. Esse mapa está disponível também no nosso boletim epidemiológico. Esse mapa, ele mostra todos os corredores ecológicos de dispersão do vírus da febre amarela. Como é que foi feito esse mapa? Esse mapa, desde 2016, nós estamos trabalhando junto com a previsão de entrada do vírus no estado de Santa Catarina a partir do surto que teve em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, foi uma equipe formada por técnicos da Fiocruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro, técnicos das vigilâncias do Sul, né, que inclui Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a equipe técnica do Ministério da Saúde e o pessoal da SUSEM, que são alguns pesquisadores também, junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Inclusive, são os responsáveis pelo aplicativo Sigel, que depois, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre ele, que vem nos ajudando muito na emissão de alertas em tempo real para a questão das epizootias. Então, o que esse mapa ele nos dá de informação? Esse mapa ele tem 96% de confiabilidade, ou seja, ele vem dando certo todas essas previsões e todas as nossas epizootias, que são as mortes de macaco, adoecimento, quando a gente georreferencia ela nos mapas, né, a gente georreferencia essas epizootias no mapa, elas batem bem certinho com esses corredores ecológicos, mostrando que realmente é por ali que o vírus, a previsão dele realmente passar, vem se confirmando. Esse mapa ele é o resultado de uma análise multifatorial, ou seja, a gente cruza dados das mortes dos primatas, a gente cruza dado de relevo, de alteração climática, a gente cruza dado de cobertura vacinal, dados de clima, de altitude, hidrográficos, o pessoal lá chama de anomalias climáticas. Então, tudo isso, na soma, nos dá essa previsão, né? E sem as epizootias, nós não conseguimos fazer essa previsão, porque a epizootia ela é o norte que dá para a gente confirmar esses corredores, se realmente esse modelo funciona ou não. Então, nós precisamos da informação das epizootias, aonde que elas estão ocorrendo, porque daí nós nos antecipamos em avisar o próximo município, a próxima gerência, porque nós estamos vendo que o vírus realmente está caminhando por aquele caminho previsto, né? Então, esse mapa, desde 2018, nós apresentamos ele para o estado todo de Santa Catarina, mostrando que existiam algumas entradas do vírus da febre amarela no estado e que começou por Joinville, na época lá no Planalto Norte e a região nordeste do estado de Santa Catarina. E isso se confirmou. Quando a gente viu que estava morrendo macaco no Paraná, a gente tem um grupo, né, em conjunto com o Paraná,
e a gente viu que estava morrendo macaco no litoral do Paraná, a gente já sabia que no início de 2009 esse vírus já ia estar aqui dentro do estado de Santa Catarina. A partir do momento que um macaco ele adoece por febre amarela, aquele vírus está naquele local, mas ele já está muito mais longe ainda. Então, nós temos hoje a Grande Florianópolis com área de circulação viral, com macacos positivos por febre amarela, mas esse vírus já está lá para Criciúma, então ele já desceu. A velocidade de dispersão desse vírus é em torno de 3 quilômetros ao dia. Então, é muito rápido. Então, quando você vê um macaco morrendo aqui hoje, já mais para frente ele já andou, ele já foi. Né? E isso vai através dos mosquitos, que eles vão atrás de onde tem bugio. Né? Por que bugio? Todos os macacos são suscetíveis à febre amarela, é uma doença de macaco, não é de gente, não é de humano. Os humanos se infectam ocasionalmente pelo fato de não possuírem vacina. Então, todas as pessoas que não possuem vacina para a febre amarela vão um dia se infectar com o vírus da febre amarela se estiver numa área de circulação viral. E é essa pessoa que vai morrer. Tá? Eu vou ser bem dura nas minhas palavras, porque a gente está cansada de repetir, desde 2018, que as pessoas têm que se vacinar, aquelas que não podem se vacinar, que procurem um método de proteção individual, usa repelente, né? Exercer atividade em área rural, em área de mata, usa repelente. 50% dos casos vão evoluir para as formas graves. Né? Depois a doutora Marisa vai entrar nessa parte que é muito importante as pessoas se atentarem, justamente pela questão de leitos de UTI, né? Vou deixar isso mais para frente para a doutora Marise falar. Mas, enfim, o macaco, eles nos sinaliza a presença desse vírus. Né? Então, esse corredor, tudo que está em vermelho, ali, todas essas linhas vermelhas são corredores confirmados de circulação viral, tá? Toda a área vermelha é uma área episótica, é uma área de circulação viral. Então, você vê ali que a Grande Florianópolis toda já possui circulação do vírus da febre amarela. Assim como ali municípios já do sul do estado, a gente vê ali Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna. A Serra Catarinense ela está em laranja porque ela sempre foi para nós uma região muito silenciosa. As áreas em laranja são regiões silenciosas. O que significa isso? São regiões que a gente não consegue obter muita informação sobre macaco. Então, os municípios ali presentes, eles precisam estar muito sensíveis a qualquer evento relacionado ao macaco para nos informar em até 24 horas. Justamente porque também ali a cobertura vacinal é muito baixa, né? E o risco de ter casos humanos realmente é muito alto. As áreas em verde são áreas que os municípios precisam manter a vigilância, ou seja, sensibilizar a população para notificar. As linhas em laranja são linhas silenciosas. A gente sabe que o vírus tem a possibilidade de passar por ali de morte de macaco. Então, muito bom esse mapa, porque ele te mostra exatamente por onde esse vírus vai estar circulando, né? E isso vem dando bem certinho, tá? Não tem erro. Aqui eu vou mostrar os mapas de Santa Catarina, aqui o mapa mostrando todos os municípios que já notificaram episodias no ano de 2021. Então, nós temos aí os municípios em verde, que são os municípios com registro de epizotia, né? O macaco morto, negativo ou ainda aguardando resultado. E os em vermelho são os municípios com registro de epizotia confirmada para febre amarela. Então, olha só como a gente tem esse mapa hoje, mostrando ali a Serra Catarinense muito afetada, então a gente está recebendo muita notificação, por incrível que pareça, sempre foi uma região silenciosa, mas a vigilância conseguiu manter a sensibilização, formando parcerias com setores extra-saúde para a gente conseguir coleta em tempo oportuno, justamente para confirmar essas epizotias. A gente tem uma entrada, né? Vou até voltar aqui no mapa, nós temos 3 entradas, né, no estado de Santa Catarina, que foi lá para o oeste, né, no ano de 2021, né? Nós temos uma entrada lá para o meio oeste e oeste do estado, justamente veio do Paraná. Nós temos uma entrada na Serra Catarinense, que foi uma rota já estabelecida desde o verão passado, quando o Médio Vale do Itajaí foi muito afetado, a região de Blumenau, a região de Balneário, Camboriú ali, foi uma região muito afetada no verão passado. Não significa que o vírus foi embora dali, ainda a gente tem epizotia, tá? Com menos intensidade, mas tem ainda, porque enquanto tem macaco, o vírus está circulando, né? Como eu falei, é uma doença de macaco. E a gente tem essa outra entrada no sul do estado, né, no extremo sul. Então, no ano de 2021, esse nosso ano agora, a febre amarela ela resolveu dar uma dispersada geral no estado.
No verão passado, a gente estava bem concentrada ali na região do Médio Vale do Itajaí, né, já esperando que entrasse esse ano, no verão, na Serra Catarinense. Então, esse ano mesmo, ela está bem dispersa no estado de Santa Catarina. E na região da Grande Florianópolis, né, como eu falei, uma área com bastante circulação viral, bastante intensidade nesse ano. Vou mostrar para vocês agora só os municípios da Grande Florianópolis, onde a gente vê aí dados que chegaram até nós, né, pelas notificações. Nós temos 4 municípios que notificaram, quer dizer, 5, né, municípios que notificaram epizootias. Os que estão em vermelho são os municípios com epizootia confirmada, tá? Que conseguiram coleta oportuna e que confirmaram essas coletas, ou seja, são macacos que realmente morreram por febre amarela. Os municípios que estão em laranja são os municípios que têm epizootia, que registraram epizootia, mas algumas delas ou são negativas para febre amarela ou ainda permanece em investigação. Quando eu digo epizootia negativa, significa que eu não tenho vírus naquela região? Não. Significa que naquela amostra a gente não conseguiu detectar o vírus da febre amarela. Não significa que aquele animal não tenha morrido por febre amarela, mas naquela amostra coletada não houve identificação desse vírus. Isso vai depender, né, do tempo que foi coletado, se passou mais de 24 horas, se as vísceras elas estavam em condições, né, para tal. Vou só pedir um favor, se caso o áudio picar ou falhar, para alguém entrar e me avisar, porque quando eu projeto a tela eu não consigo visualizar aqui muito bem. Tá? Mas, enfim, e esses municípios, o que é interessante observar aqui? Todos esses municípios, com exceção da ilha de Florianópolis, são municípios com população de bugio. Por que eu bato na tecla do bugio? O bugio é um animal perseguido pelo vírus da febre amarela. Ele é muito sensível à infecção do vírus da febre amarela. Todos os macacos são suscetíveis, sagui, macaco prego e bugio. São só essas 3 espécies que nós temos no estado de Santa Catarina. Então, é muito fácil identificar quando você vê carcaça, ossada. Nós temos só 3 tipos de macaco, que é o bugio, né, e o prego e o sagui. Na ilha de Florianópolis, nós não temos bugio, nós temos mais prego e sagui, que é o miquinho, né? Significa que nós não teremos febre amarela na ilha de Santa Catarina? Não, isso não descarta, porque nós temos os setas, que recebe animais, né? Inclusive, a gente pediu para não receber bugios de áreas com circulação, justamente porque nós temos mosquitos circulando, né, em todas as localidades, e a gente não quer, de repente, introduzir febre amarela dentro da ilha de Santa Catarina. Então, a gente fez um acordo com o INMA para não receber animais, né, macacos, vindo de outras regiões que estejam com circulação do vírus. Então, a gente analisa casa a casa. Com relação aos outros municípios, todos eles, na sua maioria, têm essa população de bugio. Né? E é impressionante quando você olha, depois vou mostrar o mapa ali, a gente consegue ver exatamente que o mosquito ele vai atrás do bugio. Por que ele gosta tanto do bugio? Porque o bugio é um animal que ele desenvolve uma viremia muito intensa. E o que o mosquito, o que o vírus quer é amplificar. Ele quer amplificar e passar para frente. Então, ele vai escolher um animal mais adaptado para isso, que no caso é o bugio, que é o mais sensível. Mas nós temos morte de prego por febre amarela, sagui por febre amarela, que foi registrado em São Paulo, Rio, enfim. E o que eu quero reforçar com vocês aqui? Esses municípios, todos têm bugio. E o que é interessante é que nós conseguimos aqui identificar, por exemplo, um caso humano no município de São Bonifácio, tá? Sem saber, no momento da notificação desse caso, quando a gente ficou sabendo, a gente não sabia que estava ocorrendo epizootias no município, tá? Essa informação chegou somente depois para a gente. E isso é muito ruim. Por quê? A vigilância da febre amarela, o pilar dela é você detectar precocemente o vírus da febre amarela ainda no seu ambiente silvestre, ainda o que está acontecendo lá no meio do mato com os macacos. E a gente, então, quando vê que o macaco está morrendo e a gente sabe dessa informação, dá tempo das equipes se direcionar até aquele local para poder vacinar as pessoas, para poder identificar bolsões de pessoas suscetíveis e vacinar no ato, casa a casa. Não é ir entregar o papelzinho e dizer assim, você tem que ir no posto de saúde buscar a febre amarela. A gente sabe que as pessoas não vão, tá? A gente sabe que é muito difícil a pessoa sair da sua casa
do seu trabalho e ir no posto de saúde para poder buscar essa vacina lá. Então, são raras as pessoas que fazem isso. Tá? O que realmente funciona é o casa a casa. Então, a partir do momento que você tem uma epizotia notificada, nós realizamos o bloqueio vacinal, né? Então, existe um protocolo em que se abre um raio de 300 metros e assim você faz uma busca de pessoas não vacinadas e faz a vacinação no ato, leva a vacina lá, confere se a pessoa tem a vacina, se não tem a carteirinha, não tem o registro, ela é considerada não vacinada, ela vacina novamente, né? O que não pode é a gente deixar de vacinar numa situação crítica como a gente está vivenciando agora, de uma alta circulação viral. Tem muito bugio nessa localidade, tá? Blumenau, o verão passado, era muito macaco morrendo. A gente sabe que a Grande Florianópolis, todos os municípios ali, Angelina, Rancho Queimado, tem muito bugio. Então, pode ter certeza que esse vírus ainda vai ficar por muito tempo circulando ali e a amplificação dele ainda vai aumentar. Nós estamos meses ainda de muito calor, né? E esses municípios precisam aumentar essa sensibilização para as pessoas informarem aonde que esses macacos estão morrendo. Então, assim, nós temos ali Alfredo Wagner, Rancho Queimado, Antônio Carlos, Major Gentil, esses são municípios totalmente silenciosos, a gente não tem informação, né? Então, está morrendo um macaco ali, né? As pessoas sabem que elas têm que notificar, né? Elas sabem que elas estão correndo um risco, porque nós temos ali macacos morrendo em Angelina, em Anitápolis, o pessoal está vendo, mas e nos outros municípios não está acontecendo nada? Né? Isso é muito importante para ficar atento, porque se você não tem essa informação do macaco antecipadamente, primeiro que você não vai saber o que está acontecendo no seu município, né? Principalmente para reforçar as questões de ações de intensificação de vacina. E segundo, que você não tem como avisar o município vizinho, que também vai receber essa amplificação viral, né? Então, o que a gente não quer é identificar o vírus já no humano, né? Ou seja, se a gente não tem a informação do macaco, a gente só vai saber quando a gente tiver caso humano, né? Então, fica uma situação muito chata, né? Porque você, tipo, é uma falha da vigilância. Pô, vocês não detectaram isso no ambiente silvestre antecipadamente, que é o pilar da vigilância, né, da febre amarela, e só deixaram para identificar quando começou a adoecer e morrer pessoas por febre amarela, né? Isso é falha de vigilância, né? Porque a vigilância da febre amarela tem 4 pilares: é a vigilância entomológica de mosquito, é a vigilância de macaco, né, de primatas não humanos, a vigilância humana e a vigilância na questão de imunização. Então, quando você quebra uma das pernas dessa vigilância, você... E eu pedia para o pessoal da equipe lá do Ministério da Saúde me passar esses dados aqui, que são dados reais. Então, quando fala, às vezes o que a gente fala não fixa e passa. Mas quando a gente pega a informação e transforma ela em dados, a gente consegue ver que realmente a vigilância de primatas não humanos, ela funciona. E funciona muito bem para prevenir a ocorrência de casos humanos. Esse gráfico aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, que é o do macaquinho, em cima do casos humanos, por que em cima? Porque a vigilância de macacos, o que acontece com os macacos precede o que vai acontecer nos humanos. Então, você tem o evento morte de macacos, primeiramente, para depois acontecer os casos humanos. Então, enquanto tiver macaco morrendo, os mosquitos estão ali interessados neles, né? Porque o macaco funciona como um filtro, né? Enquanto tem macaco, ele está ali queimando combustível e as pessoas ainda estão protegidas, teoricamente, né? Mas se você esgota a fonte de infecção, que é o macaco, o mosquito vai procurar outra fonte que para ele é interessante, que são o quê? Os primatas humanos, que nós também somos primatas, né? Então, esses mosquitos silvestres, eles têm atração por primatas. Então, existe o primata não humano, que é o macaco, e existe o primata humano, que somos nós. Então, enquanto tiver macaco ali, o mosquito está interessado nele. E quando você tem essa informação do macaco, esse gráfico é muito interessante, porque olha só, quando você compara o mesmo período, né, aqui dentro do período sazonal, que é o da febre amarela, onde você tem mais números de pessoas infectadas e casos de febre amarela, não significa que não ocorra o ano todo, né, a febre amarela ocorre o ano todo, mas mais intensamente nesse período sazonal, que são os meses mais quentes, né? Então, você vê, por exemplo, que no mês de março, aqui, né, são dados que o Ministério da Saúde compilou para a gente, para mostrar para vocês como funciona. Então, são dados de vários estados, né? Então, você tem um alto índice de notificação de macacos, ou seja, uma vigilância extremamente sensível para informar sobre morte de macacos. E quando você aumenta essa sensibilidade, no mesmo período, você tem muita pouca chance de ter casos humanos. Por quê? Porque todas as medidas de controle e prevenção, elas foram executadas em tempo.
né? Você teve a informação do macaco, você vacinou as pessoas e você tem pouquíssimos casos humanos por febre amarela. Os pouquíssimos casos humanos que você tem por febre amarela, geralmente, e muitas das vezes, são por recusa de vacina, tá? Às vezes nem é por falta de ação, é por falta de recusa de vacina, né? E quando o município, por exemplo, faz uma ação casa a casa e verificou que naquele momento não encontrou o cidadão lá para ser vacinado, é importante que faça um recall, né? Vá lá, volta lá, vê se acha aquela pessoa novamente, não deixa passar, porque a gente tem muitos relatos de pessoas onde todos os membros da família, principalmente mulheres e filhos, são vacinados e o homem não é vacinado, né? Porque ele acha que, sei lá, tem a capa do super-homem, não vai pegar a febre amarela, e é justamente ele que vai pegar e que vai morrer, né? Aqui, esse outro gráfico aqui, que é o gráfico de barras, mostra exatamente isso que eu falei. Municípios que são extremamente sensíveis em notificar epizootias de primatas não humanos, municípios que têm essa sensibilidade de informar sobre o que está acontecendo com a sua população de bugios, raramente você vai ter casos humanos, tá? Olha só a comparação aqui, ó. Municípios com detecção oportuna de epizootias, você tem praticamente quase nada de casos humanos. Não é um, é o outro que deixou de vacinar, né, que vai acabar adoecendo por febre amarela. E os municípios que não detectam oportunamente essas epizootias, obviamente, vai ter mais casos humanos. Por quê? Porque você não tem essa sensibilidade de identificar onde é que estão essas pessoas, esses bolsões de pessoas suscetíveis, esses bolsões de pessoas não vacinadas, né? Então, você fica sem informação, você não alerta, você não executa as ações de bloqueio, você não executa as ações de intensificação, e aí deixa passar, né? E é isso que realmente acontece. Então, como eu falei lá atrás, existem muitos municípios da Grande Florianópolis silenciosos, nós não temos informação de macaco. Aí eu pergunto, existe macaco nessas localidades? Né? Existem pessoas vacinadas? Como é que está essa cobertura vacinal? Ela é real, né? Ou ela é superestimada? Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Esse desenho aqui desse mapa, deixa eu só ver aqui. O pessoal está me escutando bem? Sim, estamos ouvindo. Esse mapa aqui, ele é um mapa, tirei de um artigo, tá? Que ele mostra a população de bugio, né? Registros de bugios no país, no Brasil. Eu peguei aqui, só amplifiquei a parte do estado de Santa Catarina, mostrando para vocês aonde que nós temos muita concentração de bugio. Então, vocês percebem aqui, ó, lá no Planalto Norte, região Nordeste, Médio Vale do Itajaí, seguindo Grande Florianópolis, sentido Serra Catarinense e a escarpa da serra aqui do litoral, que faz divisa aqui com o Rio Grande do Sul. E realmente, quando vocês olham aqueles corredores ecológicos, ele bate perfeitamente com a presença dessas populações. Então, é um animal muito bom é um animal muito bom para indicar a presença do vírus da febre amarela, né? Então, é muito importante também que as pessoas protejam esses animais, né? Não matem, né? Porque se você maltrata esse tipo de animal, primeiro que ele está em extinção, e segundo, se você tira esse filtro, que são os macacos, você não tem a informação, né? Que é a informação importante para a vigilância. Então, é o que eu falei, ele funciona como um filtro. Enquanto ele estiver vivo, bem lá, né? Não se preocupa que vai acontecer primeiro que eles, você ainda tem tempo de se vacinar. Então, é importante as pessoas terem noção do que acontece, né? Da sua situação epidemiológica, né? Do estado. Vou passar aqui sobre as nossas epizootias do período de monitoramento, que vai de julho de 2020 a junho de 2021. Por que essa divisão, né, do tempo? Por que é de julho a junho e não de janeiro a dezembro? Quando a gente faz uma análise epidemiológica de período de sazonalidade da febre amarela, nós não temos como fazer uma análise de janeiro a dezembro, porque você vai ter um buraco no meio do gráfico, que é justamente o buraco, que é o período de baixa ocorrência, que é o período ali que vai de junho a agosto, né, quando a temperatura cai, você tem menos informação, né, tem menos casos de febre amarela. Né, então, é o período de baixa ocorrência. Então, você teria um gráfico que ia fazer uma barriga, né, ele ia fazer uma barriga, você ia ter as pontas e no meio uma barriga. E quando você pega, então, esse período de monitoramento de julho a junho do ano seguinte, você consegue ver exatamente esse aumento, né, desse número de casos de febre amarela. Nesse caso aí, são as nossas epizootias.
tá? São todos os nossos macacos notificados, mortos ou doentes. Ao todo, nós temos 589 macacos mortos dentro desse período de monitoramento, e nós temos 132 macacos positivos por febre amarela, né? Então, você vê que o mês que mais bomba macaco aí por febre amarela é fevereiro, ali finalzinho de janeiro, fevereiro, março, né? E aí, agora, a gente começa a ver os casos humanos, né? Como eu falei, começa a aumentar essas mortes de macaco, agora a gente começa a ver os casos humanos aparecerem, principalmente por ausência de vacina, né? Então, nós temos ainda aqui indeterminados, que são 355. Os indeterminados são macacos mortos que a gente não conseguiu fazer coleta em tempo oportuno, tá? São macacos que foram identificados ossada, carcaça, e não foi possível coletar a amostra. Aqui mostra a cobertura vacinal do estado, é uma cobertura que está atualizada até o dia 27 de janeiro desse ano, tá? Mostrando que a cobertura do estado está em 76%. É uma cobertura baixa, o ideal seria que fosse acima de 95%, o ideal, mas a gente ainda tem uma cobertura muito baixa. Quando você tem coberturas abaixo, por exemplo, de 60%, é muito comum você ver surtos, né, de febre amarela no município, né? Ou seja, mais de 2, 3 casos de febre amarela no município, né? E quanto mais essa cobertura vacinal ela vai se elevando, menor a chance de ter casos humanos. Então, vocês percebem aqui, ó, eu coloquei até o mapinha dos corredores ecológicos, até para comparar, como essas áreas aqui em amarelo, que ainda possuem uma cobertura muito baixa, ainda estão dentro de uma área de circulação viral e as pessoas ainda estão em risco, né? Principalmente a região aqui do litoral, que não era uma região com recomendação de vacina até ali 2010, né? 2010, as áreas com recomendação de vacina eram apenas Oeste, Serra Catarinense, alguns outros municípios, mas o litoral todo era sem recomendação de vacina, né? Então, ainda a gente tem muita gente sem vacina ali, né? Aqui eu coloquei a região da Grande Florianópolis, mostrando essa cobertura vacinal, tá? Mostrando que o município de Anitápolis, Águas Mornas, Antônio Carlos e Major Gercino possuem, entre aspas, uma cobertura de 95%, né? Que seria ideal, mas a gente sabe que isso não corresponde à realidade, tá? Por falhas do sistema, falha na contabilidade dos dados, que a Gevin tem mais competência para explicar do que eu. Mas a gente ainda detecta, significa, eu elevei minha cobertura vacinal acima de 95, eu não vou ter caso humano. Vai ter aquele que se recusou a vacinar, né? É justamente esse. Agora, o que tem que ficar atento são esses municípios aí, ó, em vermelho, que a cobertura vacinal está abaixo de 60%. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe se está morrendo macaco, não sabe quantas pessoas tem ainda sem vacina. Então, isso vale para a gente ligar as antenas, porque nós estamos numa área com alta amplificação do vírus da febre amarela. Os casos humanos, aqui até o momento, esse aqui é do ano de 2021, nós identificamos 26 casos notificados, tá? E nós temos, até então, 5 casos autóctones, 5 casos com infecção dentro do estado de Santa Catarina, né? De residentes no estado de Santa Catarina que se infectaram aqui. Desses 5 casos, nós temos, então, 2 óbitos, 2 casos são do município de Águas Mornas e 1 caso de São Bonifácio, né? O que é interessante a gente observar aqui, inclusive a doutora Marise vai comentar, né, um pouco a respeito. Existe um óbito de Águas Mornas que estava co-infectado ainda com Covid, tá? Então, isso é muito importante a gente atentar para esse caso, porque vai acontecer, de aparecer casos suspeitos de febre amarela e que também possa estar infectado com Covid. Nós estamos aí numa realidade em que nós vamos pegar pacientes aí co-infectados, né? Mas a causa primária da morte desse nosso paciente aí, infelizmente, foi por febre amarela, né? O quadro clínico dele era todo febre amarela, né? Infelizmente, ele ainda estava com Covid, ainda para piorar a situação. E aqui, né, nos casos humanos, né, vocês percebem ali a distribuição desses casos humanos dentro do período sazonal, que é justamente quando aumenta, né, a chance de aparecer casos mesmo positivos por febre amarela. Então, dentro desse período de monitoramento, existem 60 casos notificados
e nós estamos aí com esses 5 casos confirmados até então. O que a gente alerta para todos os municípios, né? Essa capacitação, né, essa reunião que a gente resolveu fazer com o Adriano de Florianópolis, justamente é por causa da preocupação com o aumento desses números de casos suspeitos e confirmados na região, mas a gente já fez essa reunião com outras gerências também, né? Justamente para alertar e sensibilizar, reforçar as ações, né? Que são, basicamente, vacinação. É a única forma de prevenir febre amarela é vacina. Está disponível na rede pública, não tem falta de vacina da febre amarela, é uma vacina segura, né? O que a gente precisa? De uma assistência da rede básica, né? Sensível para pensar em febre amarela, né? Então, assim, o paciente não viajou, ele não foi para lugar nenhum, né? Então não é febre amarela. Tá, mas ele tem vacina? Não tem. Ele mora perto de uma área de mata? Mora, né? Esses sintomas iniciaram 15 dias antes dele ter contato com essa mata, ele exerceu alguma atividade de ecoturismo, ele é morador rural, né? Isso tudo tem que ser levantado, né? Então, a rede tem que estar sensível para pensar em febre amarela. A gente não pensa em uma doença só pela clínica da doença, você tem que amarrar com a epidemiologia, você tem que amarrar com a história. Então, não é qualquer caso que vai ser suspeito de febre amarela. É aquele caso que vai ter a soma dos dois. É a parte epidemiológica, a questão da vacina e a parte clínica, né? E aí você tem que ter uma rede sensível para pensar nessa possibilidade. A gente sabe que hoje em dia é Covid, tudo é Covid, 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 mas a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de um ambiente onde está circulando o vírus da febre amarela, né? E minha opinião pessoal, eu ainda acho assim, o caos desde 2018, a gente falando, e ainda a gente ter tantas pessoas ainda sem vacina de febre amarela, né? Não por falta de ação, mas ainda por achar que não vai pegar, não sei, né? O que a gente incentiva? O uso de meios de comunicação local, rádio, site da prefeitura, mídia social. A gente sabe que, por exemplo, existem pessoas que moram em comunidades remotas, isoladas, que não têm acesso a Facebook, a Instagram, mídias sociais, mas a vigilância tem que ir lá, de alguma forma, chegar nessas pessoas, ou uma reunião na comunidade, ou na igreja. Então, essas pessoas que estão lá isoladas, elas estão em risco. A pessoa que está no centro urbano, na cidade, no centro, onde não tem mato, ela não está com tanto risco quanto aquela que está lá no mato, né, que está próximo de um ambiente de mata. Eu abro a minha janela, vejo um morro enorme. Eu estou num ambiente urbano, mas o fragmento de mata está a 500 metros de mim. Esse mosquito, ele voa até 11 quilômetros de fragmento em fragmento. Então, qual é o contexto do meu município? Ele é inserido dentro de um ambiente de mata? A maioria dos municípios da Grande Florianópolis são jogados praticamente dentro de mato, né? Se você olha assim no Google Maps, assim, você vê o município pulverizado dentro da mata. Então, qual que é a minha região de risco? É o município todo, né? Então, se você vê ali Angelina, município pequenininho, Rancho Queimado pequenininho, qual que é a minha área de risco? É o município todo, porque ele está inserido dentro de um ambiente de mata, né? Então, não dá para pensar como se não houvesse essa possibilidade de ter, quando você tem um município com uma característica totalmente silvestre, né? Uso de material educativo nessas áreas remotas que eu falei, e estímulo ao uso do sigel. Esse folder aqui, eu estou mostrando para vocês o folder, inclusive já foi autorizada a Macro de Florianópolis a retirar esse folder no almoxarifado. É um folder que a gente levou 2 anos para conseguir reproduzir esse material. Por quê? Porque a gente batia na tecla que algumas comunidades isoladas, remotas, ambiente rural, onde a vigilância, o agente comunitário de saúde não chega, eles não têm, às vezes, muitas vezes, não têm acesso à internet, Instagram, não estão escutando rádio porque está na lavoura trabalhando. Então, precisa de encontrar métodos, meios, né, de chegar até essa população com algum material de apoio. Eu digo só a vigilância? Não, existem parceiros. A EPAGRE é um parceiro top para a gente, porque eles atuam junto com os extensionistas rurais, que têm contato com essas comunidades rurais e que escutam esses técnicos. E eles têm esse material em mão desde semana passada, e eles vão auxiliar também a vigilância nesse trabalho de sensibilização a essas comunidades remotas, tá? Mas é um folder, foi um material pensado
para ser trabalhado em termos educativos. Não é um material para panfletagem, ele não foi produzido para isso. Não é um material para ser deixado no posto de saúde para o cidadão ir lá pegar, olhar e depois pegar e jogar fora. Tá? É um material para ser trabalhado, ele está extremamente didático, visualmente bonito, para a pessoa ter curiosidade de olhar. As informações estão diretas e claras, tá? Então, a pessoa que faz um bloqueio, agente comunitário que está lá visitando um cidadão na sua casa, pode usar esse folder e falar assim, olha, aqui, ó, o macaco não é um macaco que transmite, os sintomas são esses, a vacina é essa daqui, você pode encontrar no posto, se de repente não for ofertado para ele naquele momento. E, principalmente, aqui que eu estou mostrando, esse aplicativo aqui, que é o Sigel, que eu falei, tá? Isso vem dando muito resultado para a vigilância, porque é um aplicativo pequenininho que você baixa no celular, e ele é um aplicativo que você ensina o cidadão a tirar uma foto do animal, tá? E ele registra nesse aplicativo um macaquinho lá, morto, doente ou vivo, e assim, no momento exato que ele bota essa foto, que ele sobe, né, que ele envia essa foto com alguns dadozinhos que pede lá, a gente recebe imediatamente no serviço o alerta. Na mesma hora, tipo assim, o cidadão clicou, tirou a foto, o macaco está morto lá, a gente recebe um alerta assim, ó, alerta, macaco morto no estado de Santa Catarina. Ele vai dar para a gente o georreferenciamento, o local, e a vigilância imediatamente já sabe aonde é que ela tem que ir. Então, ela não perde tempo, você sabe aonde que é, qual que é a referência. Então, isso tem nos ajudado a dar uma resposta muito rápida para o serviço. Então, é muito importante que as vigilâncias incentivem a população a utilizar esse aplicativo. Tá? Porque você faz a chamada que a gente chama de ciência cidadã, né? A gente coloca o cidadão para participar da saúde junto, porque muitas vezes ele fala assim, eu falei do macaco e aí? Mas ele se sente participativo, né? Porque o pessoal lá da Fiocruz, que é responsável por esse aplicativo, quando a pessoa se cadastra, ele pede lá um e-mail, um contato e tal. Quando a pessoa se cadastra e faz o registro, ele recebe um e-mail semanas ou meses depois, ele só, recebemos o teu registro, o animal que você identificou é o tal, tal, tal. E aí a pessoa pensa, nossa, aquele registro, alguém viu o meu registro, ele se sente participativo. E você estimula a pessoa a manter essa forma, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, tira foto de tanta coisa, né? E aí não é só de macaco, ele pode tirar foto de vários outros animais. Então, é um aplicativo para registro de animais silvestres e vem auxiliando muito, né? O Ministério da Saúde incorporou esse aplicativo na vigilância da febre amarela, né? Então, é uma plataforma, não é só um aplicativo de tirar foto e pronto, acabou. Existem vários pesquisadores por trás dessa plataforma, vendo os dados que estão entrando, inclusive nós. Tudo que entra de macaco do estado de Santa Catarina, nós ficamos sabendo quando está registrado nesse aplicativo. Então, a gente treinou todos as regionais de saúde de Santa Catarina, todos os técnicos, o Wilson foi treinado para usar o Sigel e multiplicar para todos os municípios, tá? Para todos os técnicos municipais, para que eles também multipliquem para os seus agentes comunitários, agentes de combate à endemia, para todos os cidadãos ali do ambiente rural. Então, isso é uma informação para ser repassada, não é para ficar restrita à gerência, à coordenadoria, ela é para ser repassada e multiplicada, tá? Porque isso vem nos ajudando e muito às ações de controle e prevenção. Fora isso, para que esse aplicativo nos serve? Ele vai ajudar na construção daquele mapa de risco que eu mostrei para vocês lá no começo. Então, todas as epizootias registradas aqui, elas são georreferenciadas e vai automaticamente somar com os mapas de avaliação de risco. Então, sem essa informação, nós também deixamos de contribuir para a avaliação de risco. Rio Grande do Sul hoje está com registro de febre amarela já, graças a esse modelo de risco e graças aos nossos registros também, que eles também tiveram a capacidade de analisar o que estava entrando dentro do sistema e também fazer as previsões para eles. Então, a gente contribui para nós e também para outros estados. Então, isso é muito importante para a gente ter essa noção e estimular a população a utilizar um aplicativo realmente útil, né? Hoje em dia, a gente tem tanto aplicativo para qualquer coisa, mas esse é útil, né? Continuando com o folder aqui dentro dele, você vai ter ali, né, o que é a febre amarela, os sintomas, os principais sintomas, né, que isso aqui é muito importante para a pessoa perceber e relatar para o médico que for atender, né, e com relação à vacina. E essa foto aqui é o que realmente funciona.
tá? Não adianta eu sempre brinco, eu falo assim, não, a gente não faz vigilância call center, né? Espera a informação por telefone vir e dá instrução por telefone. Isso é vigilância call center, isso a gente não faz. O que funciona é campo, tá? É indo casa a casa, é entrevistando, é descobrindo aonde que tem macaco, onde é que estão essas pessoas não vacinadas. E isso a gente estimulou a todas as gerências a fazer em 2019, em agosto, quando a gente apresentou o plano de ação para enfrentamento da febre amarela em Santa Catarina. Veio o pessoal do Ministério, a gente convidou todas as gerências e a gente apresentou o plano de ação para enfrentamento da febre amarela. Justamente para fazer o quê? Algumas ações gerais e permanentes que são do próprio programa de vigilância, que não pode parar, que elas são executadas ao longo do ano todo, e algumas ações imediatas para resposta à emergência e alinhamento de estratégias. Então, tinha algumas ações que tinham que ser executadas emergencialmente, porque nós estávamos já com o vírus, né, dentro do território do catarinense. Então, não dava para esperar. Então, tinham algumas ações que tinham que ser executadas de forma imediata. Uma delas foi a parte do diagnóstico situacional. Então, foi feita uma videoconferência, tinha todos os prazos foram apresentados, tá? Isso, o Wilson estava presente, a coordenadoria estava presente na época, todas as gerentes estavam presentes. Então, todos os municípios ficaram cientes dessas ações que tinham que ter sido feitas, que era o diagnóstico situacional. O que ele, basicamente, o município tinha um questionário para ser respondido, tinha que fazer visita casa a casa, né, capacitar os agentes comunitários de saúde de combate à endemia sobre a doença, sobre como ela era transmitida. A gente fez um questionáriozinho, inclusive com imagens dos macaquinhos para mostrar para as pessoas entrevistadas, né? Ah, você já viu esse macaco, se não viu? Justamente para você entender o seu município, né? Identificar dentro do seu município qual é a área mais receptiva, qual que é a área mais de risco, né? Aonde que eu tenho pessoas não vacinadas, aonde que eu tenho uma população mais condensada, né, de macacos. E através dessa análise, os dados compilados seriam passados para a imunização, né, analisados, e aí esses dados deveriam falar assim, ó, nessa localidade aqui nós temos tantas pessoas sem vacina, nessa outra você tem uma população que não sabe como é que se transmite febre amarela. Então, você identificava problemas educativos e problemas de bolsões suscetíveis. E você qualificaria essa ação, né, epidemiológica, você qualificaria essa ação, indo exatamente no ponto frágil do município, justamente para executar a vacinação casa a casa. Né? Isso a gente chamou na época de qualificar as ações, justamente porque nós não temos recursos humanos suficientes para poder sair e atender o município todo. Então, você selecionaria áreas, né, de risco para justamente intensificar essa vacinação e a gente aumentar a cobertura vacinal. Eu peguei os relatórios, tá? Então, os municípios eles tinham que digitar no FormSUS na época, vou passar rapidinho para não tomar muito tempo da Marise. Os municípios tinham que digitar essas informações no FormSUS e a gente ia recuperando essas informações. Mas as gerências teriam que ter feito essa análise, tá? Essa análise dos seus municípios e discutir com os municípios essas áreas para executar essas ações. Então, eu peguei 2 municípios apenas, que são os que a gente teve os casos humanos. Dos dados preenchidos, tá? Eu peguei das planilhas que chegaram a nós, tá? Nós temos dados registrados de Águas Mornas, de São Bonifácio, Anitápolis, dos outros municípios nós não temos, essas informações não chegaram até nós. Então, eu vou pegar aqui Águas Mornas, com uma população de 6.378 pessoas, conforme o IBGE de 2018. Tá? A população que foi entrevistada, com os dados que chegaram até nós, corresponde a 1% dessa população. Tá? O total de pessoas avaliadas foram 69. Tá? Eu estou dizendo em cima da planilha que chegou até nós, tá? Dos dados que a gente foi recuperando. Dessas propriedades avaliadas, que são 22, 7 tinham bugio. Então, são propriedades que as pessoas que moram lá falam assim, não, aqui tem bugio. Então, pô, aquela população é receptiva. Então, em algum momento, o vírus vai chegar ali, porque a gente sabe que o vírus vai atrás dos bugios. Dessas propriedades com bugios, quantas pessoas viviam lá? 27 pessoas. Dessas 27, quantas não tinham vacina? 8, que representava 30% daquela população. Essas 8 foram vacinadas?
né? Essas 8 foram repassadas, não, essas 8 que não têm vacina, elas foram vacinadas. Então, esse município tem que estar alinhado. Né? Agora, sim, é um universo de 1%. Né? Quando você transfere isso para o município todo, ou as áreas de cobertura lá das unidades de saúde, você teria mais pessoas suscetíveis, porque nós identificamos ali 30% de uma pequena área sem vacina. Então, quando você transfere isso para o município todo, será que não teriam mais pessoas sem vacina? Né? E isso era o diagnóstico situacional. Eu trouxe de uma forma bem resumida, tá? Porque eu fiz isso ontem, recuperei esses dados, assim, porque é importante ter isso em mente, mas é um universo muito pequeno, gente, é 1% da população total. Né? São Bonifácio, aqui, ó, a população de 3.000 pessoas, IBGE de 2018, total de pessoas avaliadas, 189, nesse universo, 6% do município foi avaliado, né? Dos dados que chegaram até nós. Das 61 propriedades que foram avaliadas, 8%, aliás, 92% tinham relatos de presença de bugio. É muita gente que está exposta, né? Desses 92%, que são ali 149 pessoas, quantas não tinham vacina? Sem vacina, 72 pessoas. É muita gente sem vacina. O universo 48% sem vacina. Todas foram vacinadas? As que não foram, assinaram um termo de recusa, que isso é muito importante os municípios terem, porque quando a gente tem um caso positivo de febre amarela e que vai a óbito, a gente tem que ter em mente que isso vai ser cobrado por alguém. Ah, o município não levou vacina para mim. Ah, o posto não tinha vacina. Se o município tem um termo de recusa assinado, o município se previne, né? Não, eu executei a ação, tá aqui o cidadão assinou, ele recusou a vacina. Todos os municípios fizeram esse termo de recusa, né? Então, hoje a gente tem que ir atrás dos familiares para saber, essa vacina em algum momento foi ofertada, né? A gente escutou relatos aí, não, ele foi o único que não quis se vacinar, né? Então, é muito importante os municípios se atentarem para isso e se precaverem. Não, eu fiz as ações, está aqui, né? Eu registrei, né? Tem tantos termos de recusa, deixei bilhetinho, pedi para um cidadão que não quis ir vacinar ir lá, voltar. Então, o município tem que se prevenir nesse sentido aí. Né? E as outras ações imediatas era com relação à assistência, que já tinha sido antecipadamente pedido para selecionar hospitais, para fornecer esses laudos, exames laboratoriais em até 24 horas. Não vamos estender nisso, porque a Marise vai entrar com a parte clínica. E a questão de imunização, que é a imunização casa a casa. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Eu não sei se todo mundo conseguiu me ouvir, se eu consegui me fazer entender. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, ou se quiser perguntar depois da parte da Marise também não tem problema, tá? Eu posso ficar disponível aqui, se alguém quiser pergunta, senão a gente passa para a Se alguém quiser enviar pelo chat também, se alguém não tiver nenhuma pergunta agora, quiser perguntar depois na parte da Marise, e pode digitar a pergunta aqui no chat, que depois eu vou anotando e no finalzinho a gente responde também, tá bom? Então, eu acho que ninguém se pronunciou, eu vou passar para a Marise, então, vou fechar a minha câmera aqui e vou pedir para a Marise iniciar a parte dela. Caso alguém tiver alguma dúvida, coloca ali no chat que depois a gente responde. Oi, boa tarde a todos. Já como a Renata falou, se alguém tiver alguma perguntinha aí da parte dela, pode ir deixando no chat. Se tiver alguma pergunta para mim também, ou depois a gente abre para a gente conversar, porque essa é uma oportunidade, eu acho, única para a gente tirar as nossas dúvidas sobre o que está acontecendo aí. Eu vou começar compartilhando a tela. Eu espero que eu consiga fazer isso
Sem erro. E Aqui no fale. no canto da tela, no meio da tela tem um botão em verde escrito compartilhar. Então, share screen, eu já vi, já toquei ali. A apresentação tá... deu, agora vai aparecer. Entrou, né? Deu, tá aparecendo. Bom, então aí eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo aí, porque nós estamos juntos, né, nesse desafio da saúde, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua contribuição, e eu particularmente acho incrível que a gente saiba tanto, né, sobre febre amarela e, ao mesmo tempo, parece que a gente sabe pouco porque continua morrendo pessoas com febre amarela. De qualquer modo, eu agradeço a todo mundo aí que está engajado nesse imenso desafio da saúde, no combate à febre amarela. O desafio maior ainda para a gente agora, né, que estamos vivendo a epidemia, a passagem do vírus de febre amarela no nosso estado, em meio à pandemia de Covid-19, que tanto mobiliza tanta gente e, ao mesmo tempo que a Covid tem a capacidade de mobilizar as pessoas, ela também imobiliza, né? Porque a gente fica preso e muitas vezes sem conseguir fazer aquilo que de fato precisava. Bom, a febre amarela, ela aparece para nós como uma novidade porque nós temos hoje um outro aprendizado em relação à febre amarela. O que antigamente nos apavorava, que era a febre amarela urbana, que era transmitida pelo Aedes aegypti, isso parece que foi exterminado, isso não existe mais no Brasil já há muitos anos, desde 42, foi o último caso de febre amarela urbana, e na época da febre amarela urbana, nem se sabia que existia febre amarela silvestre. A febre amarela, o conhecimento dela começou como febre amarela urbana, que não é o nosso caso atualmente. Então, a febre amarela voltou com toda a força e vocês vão ver que eu vou mostrar uns dados do ciclo epidêmico no Brasil de 2016 a 2018, porque foi exatamente o momento em que nós tivemos no país um grande aprendizado em relação à febre amarela, tanto nas questões ecológicas e epidemiológicas, quanto nas questões clínicas, né? Em termos de clínica, a gente viu de perto, né, com todo o recurso de atendimento que a gente tem hoje, que não tinha no começo do século passado, é uma doença dinâmica, né? Dinâmica porque a gente pode perder um paciente que, entre aspas, estava bem em poucas horas. Ela é de um manejo complexo, não é simples, envolve especialidades clínicas diversas que têm que trabalhar juntas para, por exemplo, salvar os casos graves, que são nefrologista, hematologista, o intensivista, o infectologista, a fisioterapeuta, a enfermagem. Um manejo extremamente complexo. Um manejo hospitalar também, né? Não só para os casos que precisam de fazer exames laboratoriais sucessivos, né, para que a gente possa ter uma ideia da evolução do doente, né? Então, o paciente não pode ser liberado para casa, diferente de outras doenças febris agudas, que você manda o doente esperar em casa para ver se ele vai piorar ou não, né? Inclusive, até a Covid, né, tem sido feito isso, você fica aguardando, acompanhando com oximetria para ver se você vai melhorar ou piorar. E o paciente febre amarela não pode, né? Ele precisa de manejo hospitalar. E é uma doença grave, né? Nesse ciclo epidêmico de 2016 2018, a letalidade foi de 35%. Então,
para vocês entenderem o que eu estou tentando mostrar, dessa mudança de perfil e de compreensão da doença, né? Esse gráfico é um gráfico do Brasil que traz uma série histórica com o número de casos de febre amarela que vai desde 1980 até 2018. Tudo que está em barrinha vermelha é o número de casos. Então, vocês reparem que o número de casos era muito baixo para que se pudesse ter um entendimento, né, uma compreensão real do que era a doença. De 2016, que está lá no final do gráfico, né, a 2018, nós tivemos quase que a metade do total de casos de 1980 a 2018. Então, isso trouxe um grande aprendizado, né? Com uma letalidade média, que está marcada aqui, ó, essa linha corrida aqui, ela marca a letalidade, que é o número de óbitos, né, em relação ao número de casos. Então, a letalidade foi de 39%, né, que é extremamente alta, elevada. De novo, aqui uma imagem antiga, mas para a gente ver o quê? Nesse período do aprendizado, foram mais de 9.000 macacos que morreram e o Brasil conseguiu confirmar, com febre amarela, 864. Mais de 7.000 pessoas adoeceram, que é uma loucura isso, por febre amarela, né? E 1.376 foram confirmadas, com 483 óbitos. A gente vê aqui, ó, nesse gráfico, que quem morre e quem adoece, a maioria dos casos são homens, né? E no Brasil, aqui foi nessa época, na faixa etária dos 40 a 50 anos. Muito bem. Enquanto a febre amarela tem uma letalidade de 35%, nós temos no país também uma pandemia que vem desesperadora. É desesperador você ver, né, a quantidade de pessoas que está morrendo pela Covid numa letalidade de 2,6%. Então, isso preocupa bastante, né, porque a febre amarela mata mais, mas os casos não vêm em grupos, como a gente vê a pandemia, você não tem um contágio de pessoa para pessoa, então você não tem um número de casos gigantesco, mas você pode ter muitos casos se o elemento crítico, que é a imunização e a detecção da epizootia, com a imunização a tempo, no local certo, ele não for realizado. Essa é a situação triste que a Renata já mencionou, né? Que a febre amarela ela deixa mortos e deixa órfãos. Então, a febre amarela é uma doença que mata. Ao contrário do que acontece com os macacos, nos seres humanos, a epidemia é praticamente invisível. Nós temos que a maior parte dos casos são casos assintomáticos. Nesse trabalhinho que foi publicado aí em 2014, mostrava que cerca de 20% dos casos, em média, 12% dos casos aqui na tortinha, mas variando de 5% a 26% dos casos, são casos graves. E quando a gente passa para olhar o círculo ao lado, a gente vê que desses casos graves, quase a metade são casos fatais. Então, o que a gente enxerga? A gente acaba enxergando quem vai a óbito e quem é caso grave, né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer ver ninguém morrer e a gente não quer ter mais doentes graves internados em UTIs que já estão abarrotadas de Covid. Aqui em Santa Catarina, então, nosso aprendizado vem desde 2017, o aprendizado recente, que eu digo,
né? De 2017, nós tivemos um caso importado que foi a óbito, então nossa letalidade foi de 100%. Né? De 2018 a 2019, mais 100% de letalidade, 2 casos, 2 óbitos. Fizemos a capacitação, fizemos o treinamento, o Ministério da Saúde veio aí, e tivemos um período maravilhoso, entre aspas, né? Porque nós conseguimos lidar com 17 casos de febre amarela, muitos, a maioria deles graves, mas também conseguimos detectar casos moderados e leves, e dois só vieram a óbito. Então, nós tivemos uma letalidade baixíssima quando comparado com o restante do Brasil e quando comparado com a nossa letalidade anterior, que nesse caso foi de 11%. Agora, por que nós estamos aqui de novo? Porque esse ano nós já temos 5 casos graves com 2 óbitos, né? E por pouco nós não tivemos um terceiro óbito, que a paciente foi diagnosticada, eu vou mostrar depois a curvinha dela, com febre amarela, muito tardiamente, e sabe lá por quê? Por Deus, realmente, ela não evoluiu para óbito. Foi um dos casos graves que, como aquele slidezinho anterior que eu mostrei, também se recupera. Nem todos vão a óbito. Bom, por que a febre amarela mata? Porque a febre amarela não é uma doença do fígado. A febre amarela não é só uma febre. A febre amarela é uma doença do corpo inteiro. Então, a gente diz que a febre amarela é uma doença sistêmica. Tá? Como que a gente entende isso? Quando o vírus entra no corpo, né, picado, né, pelo mosquito, no nosso caso, os mosquitos silvestres, esse vírus ele cai na corrente sanguínea, penetra nos gânglios e produz uma viremia inicial que vai infectar fígado, rim, coração, os vasos sanguíneos, né? Provocando uma resposta inflamatória. Todos esses órgãos, todas essas células do nosso corpo, desses órgãos fundamentais, eles se inflamam, né? E as citocinas, que são mediadores químicos da resposta inflamatória e da resposta imunológica, elas começam a agir sobre esses tecidos, junto com o efeito do vírus. Então, no hepatócito, no fígado, né, a lesão do vírus vai produzir a icterícia que a gente vê, que dá o amarelo, né, e essa célula hepática sem funcionar, o paciente entra em insuficiência hepática. Entrando em insuficiência hepática, tudo aquilo que o fígado produz de fator de coagulação, que é importante para a coagulação, ele diminui a produção. Então, o doente tem risco de sangramento. Quando o vírus infecta o túbulo renal, produz necrose tubular e insuficiência renal. Ora, uma pessoa em insuficiência renal não consegue eliminar as substâncias que precisa do corpo, todos os nossos metabólitos, né? Começa a acumular amônia, creatinina e fazer sobrecarga, né, de líquido e acaba tendo necessidade de diálise ou vai a óbito. O comprometimento do coração, da célula muscular cardíaca, provoca aquele sinalzinho que a gente já ouviu falar da febre amarela, que é o sinal de Fagé. A pessoa tem febre, mas o coração não bate rápido. Não bate rápido porque a musculatura cardíaca está comprometida. E o endotélio vascular, né, dá disfunção endotelial, possibilidade de você fazer hemorragia, hipotensão e chocar. Então, essa ocorrência, esse nível de infecção do corpo, isso leva a um dinamismo da doença que, de uma hora para outra, o paciente pode fazer um choque refratário ou pode ter um sangramento grave e ele não se torna irreversível, a gente perde o paciente. Então, como que a doença... essa parte aqui é muito importante, porque para a gente entender a doença, né, a gente precisa entender as fases que ela apresenta.
Então, da exposição, da entrada na mata, do trabalho na lavoura, até aparecer o quadro febril agudo, o período de incubação é variável. Varia de 3 a 6 dias, mais ou menos, mas pode chegar de 10 a 15. Então, quando a gente considera uma possibilidade de exposição, a gente sempre considera a possibilidade de até 15 dias atrás. A pessoa, então, faz o quadro febril, abre aquele quadro de febre, dor de cabeça, a gente vai ver os sintomas direitinho, fica com esse quadro durante 2 a 3 dias, é um quadro que incomoda, né? A pessoa fica prostrada, e aí, geralmente, é nesse período aqui, no final desse período, que ela vai procurar o médico. Procura o médico, depois de 4 de 5 dias, pode ter uma remissão dos sintomas naturalmente, natural, da própria evolução da doença. Nem sempre isso aparece nos casos graves. Essa remissão dura de 6 a 48 horas, e aí vem a preocupação, né? Que é a piora clínica, e o doente entra no quadro, no período toxêmico, que vai de 4 a 7 dias. Né? Esse período aqui é o período em que ele começa a ter dor abdominal, vômito, pode ter icterícia, sangramento, e se não for abordado nesse momento, o risco de óbito torna-se muito elevado. E foi isso que aconteceu com alguns dos nossos pacientes. O que está marcado aqui embaixo, um dia antes até 10 dias do início do sintoma, é o período hábil para a gente colher o sangue e fazer a detecção do vírus pela PCR. Bom, eu vou continuar, então, falando como são esses sintomas, né? Porque a febre amarela é uma doença febril aguda, e a gente pode encaixar as doenças febris agudas para ficar mais fácil o raciocínio quando a gente está atendendo o paciente, por quadros sindrômicos. E a febre amarela, ao contrário da COVID, ela é uma doença febril aguda que se encaixa dentro de uma síndrome icteromorrágica. E é por isso que nessa síndrome icteromorrágica de doenças febris, a gente, geralmente com febre amarela, considera outras doenças que aparecem de modo parecido. Então, os primeiros sintomas aparecem subitamente, febre alta, né? 39 a 40 graus, uma dor de cabeça muito importante, a cabeça toda dói, incomoda muito o doente, pode ter dor atrás dos olhos também, dor no corpo, sensação de fraqueza, que é vontade de ficar deitado, né? Dor lombar, pode ter no início náusea e vômito, embora sejam sintomas que não são muito gritantes. Às vezes é mais pela própria dor mesmo, pelo incômodo. Muito bem, passou aquele período, olha lá, ó, são 3 dias, 4 dias, a pessoa fica mais ou menos bem e evolui, volta muitas vezes no hospital com os mesmos sintomas que tinha antes, febre alta, cefaleia, mialgia, nada disso melhora, nada disso passa, ou melhor, a febre melhora, mas ela volta, né? Só que junto com isso, o paciente está mais prostrado, com bradicardia relativa, né? Pode estar ictérico, a icterícia não é um dado obrigatório dos casos graves, hein? Ao contrário do que a gente pode pensar. Obrigatório nos casos graves é uma transaminase muito alta, mas a icterícia nem sempre. Só que, muito frequentemente, ela acompanha esses casos graves. E é um alerta para a gente nesses tempos de Covid, né? A dor de cabeça pode ter também, junto com isso, uma alteração da percepção, sonolência, mialgia generalizada, e os vômitos se tornam persistentes. A pessoa pode ter hematêmese, sangramento gengival, porque faz plaquetopenia, né? Dor abdominal é muito importante, e, atenção, diminuição do débito urinário, oligúria, né? O que a gente encontra nessa transição, porque todos os pacientes, à exceção daqueles que não evoluem para a gravidade
nem os casos moderados, a maioria deles é nesse período aqui de 4, 5 dias, que tem um aumento significativo das transaminases, da bilirrubina, a diminuição da atividade da protrombina, que é produzida lá no fígado, que vai dar o sangramento, leucopenia, trombocitopenia e uma PCR baixa, que chama atenção em relação às outras doenças que dão processos inflamatórios ou infecções que dão febre alta também, que em vez de leucopenia, por exemplo, vão cursar com leucocitose, né? E vão cursar com a PCR alta. Então, chama atenção o aumento de transaminase significativo, a diminuição de protrombina, a leucopenia, a trombocitopenia e a PCR baixa. Precisamos ficar atentos para os doentes nessas situações. O que é importante, então, para a gente compor o nosso diagnóstico diferencial? O vínculo epidemiológico, que a gente já viu qual é para a febre amarela, né? É o paciente, é a pessoa que mora ou trabalha em área rural. Como a Renata falou, nós hoje temos matrizes urbanas repletas de fragmentos de mata que sustentam o ciclo silvestre. Então, são as pessoas que estão nessas bordas de mata, nessas áreas rurais, morando por ali, indo trabalhar nessas regiões, tem um vínculo forte no momento atual, sobretudo na região que a gente está agora, né, da Grande Florianópolis, também a Serra está cheia de epizootia. A gente tem que ficar atento para isso em Santa Catarina, para as pessoas que chegam com doença febril aguda, com esse vínculo epidemiológico. Naturalmente, para as outras doenças, muitas vezes eles têm superposição de vínculo, né? Quem trabalha, quem mora em área de mata, às vezes tem banho de rio associado, tem outras exposições que podem lembrar leptospirose, mas o quadro clínico vai acabar se diferenciando num determinado momento. É para pensar em febre amarela. A velocidade de instalação e a evolução do quadro também chamam muito atenção, porque a febre amarela é muito rápida. O paciente procura um médico, geralmente com 3, 4 dias de doença, e ele volta no 5º, no 6º dia, já muito pior. Muitas vezes, se ele volta, se ele foi mandado para casa, né, sem avaliação. Mas ele volta mesmo, porque a doença evolui rápido. Chama atenção isso para a febre amarela. A configuração do quadro sindrômico, que eu falei no início, né, a COVID é uma doença, é uma síndrome respiratória, e a febre amarela é uma síndrome icterohemorrágica, e as alterações laboratoriais, que não aparecem em nenhuma delas, né, nesse momento da doença. Então, a gente vai ter sempre que associar quantos dias o doente tem de doença, isso é importantíssimo perguntar para ele no início, quando ele chega, né, quantos dias ele está com febre, para a gente poder ter o dado laboratorial esperado. Bom, se ele tem febre amarela, ele está com 5 dias de doença, se a transaminase dele deve estar alta, pelo menos entre 300 e 500, se ele está mal, né? Se tiver acima de 500, entre 500 e 2.000, já é sinal de que ele está evoluindo para a gravidade. Tá? Então, a gente tem que realmente ficar atento, principalmente hemograma, plaqueta, e transaminase e o INR. Muito bem. A doença febril aguda, né? Como eu falei, como é que a gente faria hoje em dia para tentar diferenciar a COVID da febre amarela? A gente sabe também que a COVID começa com uma doença febril aguda que derruba, mas é uma síndrome respiratória. A pessoa geralmente se queixa de febre, tosse seca, a falta de ar nem sempre aparece no começo, vai aparecer depois, né? Mas a dor de garganta, algumas vezes surge alteração de olfato de paladar. Diarreia, náusea, vômito, fadiga são sintomas menos comuns, mas que também pode aparecer. Na febre amarela, esses sintomas respiratórios, eles não aparecem. No nosso paciente que tinha febre amarela e Covid, aliás, ele teve Covid 2 vezes, repetiu a infecção por Covid 4 meses depois da primeira, ele começou com sintoma de febre amarela, sem tosse, sem nada, e
3 dias, 19, 20, 21, 22. 4 dias depois, ele começou com sintomas de tosse e ele já estava piorando a febre amarela, né? E já apresentava alteração laboratorial. Então, ele ficou em observação para fazer teste para Covid, acabou dando positivo para Covid também, né? Mas, fora isso, né, a gente tem na febre amarela febre, dor de cabeça e dor no corpo, que piora lá por volta do 5º dia, com aparecimento de icterícia, diminuição do débito urinário, sonolência. Isso é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente acha que o paciente está lúcido. Não, ele está bem, ele está acordado, está conversando, está andando, né? Não está respirando em ar ambiente, mas em febre amarela não é assim. Se ele estiver sonolento, já é sinal de alarme, tem que ficar atento para isso. Ainda em relação ao diagnóstico diferencial, né, como a doença febril aguda, a gente faz sempre diagnóstico diferencial com leptospirose, com dengue, mas aí que está o vínculo epidemiológico da dengue, está mais em área urbana, né? O paciente que vem de área urbana, estritamente urbana, não foi trabalhar nem passear em área rural, com um quadro de doença febril aguda, que pode até evoluir para sinais hemorrágicos e tudo, é melhor, é mais compatível com dengue do que com febre amarela, sobretudo se tiver vacinação. Icterícia rubínica aparece na leptospirose. O paciente fica vasodilatado e ictérico ao mesmo tempo, fica com essa cor de abóbora, né? Uma icterícia alaranjada. E a icterícia comum é a icterícia que aparece na febre amarela. Bom, então agora vamos passar para o que a gente deve fazer, né, quando a gente aborda um caso suspeito de febre amarela. Então, primeiro, como eu já falei, verificar o vínculo epidemiológico, né, que eu já comentei, não vou repetir, procurar o histórico vacinal. Embora a gente não deva excluir o paciente vacinado, né, o histórico vacinal é muito importante. Nós tivemos, desses 5 casos agora de 2021, 5 pacientes que residiam em locais com ocorrência de epizootia e todos não eram vacinados, exceto um que tinha tomado a vacina 2 dias antes de desenvolver a febre amarela. Ou seja, esse paciente foi picado pelo mosquito antes de receber a picada da vacina. Então, ele desenvolveu uma febre amarela antes que a vacina fosse capaz de estimular nele a formação de anticorpos protetores. Bom, se a sua suspeita clínica e epidemiológica é pertinente, então é fundamental que o paciente faça exames para triagem diagnóstica e, consequentemente, posterior avaliação de risco. Os primeiros exames a serem colhidos são o hemograma completo, as transaminases é fundamental, atividade de protrombina, creatinina, bilirrubina, CPK pode colher logo de início também, que ajuda, um parcial de urina, porque pode ser uma febre por infecção urinária, e a PCR. Ah, mas lá no meu hospital não tem laboratório. A gente colhe e manda para não sei aonde, e a gente só vai receber o exame dele amanhã. Bom, eu sinto muito. Se o seu paciente tem epidemiologia compatível com febre amarela, tem quadro clínico suspeito, e ele está sendo atendido num lugar que não faz os exames, você precisa encaminhar esse paciente para um local, para uma unidade, onde ele possa realizar os exames e ter o resultado desses exames no mesmo dia. Esse paciente não pode ficar aguardando esse resultado de exame para sei lá para quando vai sair esse resultado de exame. Nesse momento, você pode colher uma amostra para o diagnóstico específico de febre amarela, né? Que geralmente é o mais indicado, porque se passar muito tempo, a gente não consegue mais detectar o vírus. E se houver sintomas ou indicação, testar também para COVID.
Importante, que eu já comentei em relação ao laboratório, o paciente tem que ser mantido em observação até o resultado dos exames. Se tiver alguma alteração compatível com febre amarela, que alterações são essas? Hemograma com leucopenia ou leucócito normal, plaquetopenia, transaminase aumentada 2 vezes, pelo menos, de aumento de transaminase no começo. Essa pessoa precisa ficar aí e repetir o exame em, no máximo, 12 horas, e daqui a mais ou menos umas 4, 6 horas, receber uma outra avaliação clínica para saber se ele continua bem, se apareceu dor abdominal, se vomitou, porque é tudo muito rápido e muito dinâmico. E prestar atenção nesse primeiro atendimento, quantos dias de doença o paciente está. Segundo ponto, uma vez atendido, verificar logo se tem algum sinal de gravidade, né? Primeiro que se tem icterícia, se ele está urinando ou não, se está com alguma alteração do estado mental, sangramento, convulsão, dificuldade respiratória, alteração da perfusão periférica, transaminase acima de 2.000, uma creatinina acima de 2 e um INR acima de 1,5 já indica internação imediata em UTI de referência. Hoje, no estado, a UTI do Hospital Nereu Ramos é a UTI de referência para recebimento dos casos graves de febre amarela. Os médicos e a equipe da UTI do Nereu foi treinada para fazer a plasmaférese, a troca plasmática, acoplada à hemodiálise, e isso tem salvado vidas. A segunda equipe no estado que foi treinada foi a equipe do Hospital Hans-Dieter, lá de Joinville. Mas hoje, os nossos casos estão mais perto de Florianópolis do que de Joinville. Então, nós temos 2 leitos na UTI que estão lá para receber pacientes de febre amarela, mas também, nessa epidemia de Covid, eles estão recebendo tudo, né? E se o tempo de doença, o paciente estiver entre o 4º e o 7º dia de doença, o risco de óbito aumenta muito. Então, havendo sinais de gravidade, é importantíssimo que a gente maneje o paciente, acione a regulação para transferir para a UTI do Hospital Nereu Ramos. Na verdade, vai conversar com o médico de lá, né? Os médicos vão se conversar e eles vão orientar a transferência ou não. Muito bem. Se o paciente também tem algum sinal de gravidade, tem que complementar o exame, né? Embora a gente precise de 2 dosagens, 2 baterias de exame, para ter certeza que é febre amarela, porque se tiver alteração dinâmica, desses exames que a gente está falando, a gente já considera como suspeito forte de febre amarela. Se tiver sinal de gravidade, eu preciso já encaminhar com o tipo sanguíneo, com o peso do doente, ver se ele está em acidose ou não, fazer uma gasometria arterial, ver a dosagem de bicarbonato, complementar esses exames de sangue. Essa é a razão por que o paciente tem que ficar sendo atendido num hospital. Não havendo aqueles sinais de gravidade que a gente mencionou no slide anterior, a gente tem que ver se, pelo menos, se ele tem algum indício que ele está agravando, né? Então, se ele está vomitando mais, se as transaminases já estão acima de 500, a gente tem que lembrar que leptospirose não é uma doença que dê necrose, que promova necrose hepática. Então, leptospirose não dá as transaminases, não eleva as transaminases acima de 500. Habitualmente, a menos que o doente já esteja em fase terminal, chocado, que ele faça lesão multicelular, mas habitualmente, nem mesmo os casos graves de leptospirose, eles não costumam subir as enzimas hepáticas acima de 500. Então, é importante pensar na febre amarela. E a plaquetopenia acentuada, né, maior do que 5.000 abaixo de 100, também já é sinal de alarme. Para
Para ajudar, para facilitar toda essa abordagem, está disponibilizado no site da DIV, o endereço está aqui embaixo, né, um instrumento de facilitação que é o fluxograma para atendimento dos casos. Então, para a gente lembrar, né, dos exames que têm que ser pedidos e o que a gente fazer se encontrar um sinal de gravidade, internar em UTI, acionar a regulação, que a unidade de referência é o Hospital Nereu Ramos. Em relação ao diagnóstico laboratorial específico, a amostra de sangue deve ser colhida sempre no primeiro atendimento que houver suspeição. Lembrar que o paciente precisa ser notificado, uma vez feita a suspeita, todos os casos suspeitos de febre amarela, eles precisam ser notificados, mesmo que posteriormente eles venham a ser descartados por não serem confirmados. É muito importante que os casos suspeitos sejam notificados e a notificação seja encaminhada em tempo hábil para a vigilância, porque é de notificação imediata. Então, a vigilância municipal tem que ser informada, a estadual tem que ser, a regional tem que ser informada e a central tem que ser informada, tudo ao mesmo tempo. O isolamento viral e a PCR, a gente consegue colhendo sangue até o 10º dia de doença. Hoje em dia, a gente consegue estender mais um pouquinho até o 10º dia. A sorologia, passando de 10 dias, então só dá para fazer diagnóstico específico com uma amostra de sorologia, se ela for colhida após o 5º dia, ou pareando a sorologia, se ela for colhida antes de 5 dias. E também pós-mortem é possível fazer o diagnóstico. Uma biópsia por agulha de gânglio, de fígado, até mesmo do coração, ou colhendo sangue direto do coração, né, para fazer a sorologia, ou uma amostra de tecido, né, para PCR também. Nessa tabela grandinha, a gente tem os 5 casos de febre amarela. Eu montei essa tabelinha para mostrar, no nosso primeiro caso, essa mulher de Itaió, ela é uma pessoa não vacinada, ela levou 12 dias até chegar ao diagnóstico e 24 dias foi o tempo mais longo até a alta. Ela fez um quadro grave, né? Só quando ela desmaiou, teve síncope, confusão mental, que ela foi diagnosticada, as transaminases em torno de 14 mil, quase 15 mil de transaminases, foi manejada como se fosse uma encefalopatia hepática e, na verdade, ela precisava ter sido manejada não apenas para uma encefalopatia hepática, mas para uma doença sistêmica, né, que estava cursando com uma tempestade de citocinas, ela devia ter sido submetida à troca plasmática, mas, felizmente, o desfecho foi bom, saiu de alta. O segundo caso chegou até o diagnóstico, levou menos tempo, né, também era um caso grave, olha aqui, 5 dias de doença e já tinha uma transaminase acima de 13 mil, diminuição de débito urinário e dor abdominal. Então, repare, dor abdominal, dor abdominal, dor abdominal. Em 4 dias também, dor abdominal. E transaminases elevadas que eu não anotei aqui. Todos esses 3 tiveram alta. Esse paciente aqui, de 34 anos, e esse outro de 59 anos, chegaram muito tarde para fazer o diagnóstico de febre amarela. Esse paciente, quando chegou, o que tinha COVID associado, já estava com 22 mil de transaminase. Reparem que sempre eu não trouxe os valores TGO e TGP, mas uma coisa comum na febre amarela, para quem é clínico e que vai interpretar o resultado do exame, que é uma dica também que ajuda a suspeitar, é que a TGO, ao contrário da hepatite aguda, que aumenta primeiro a TGP, na febre amarela a gente tem a TGO maior do que a TGP, porque a enzima ela não está vindo só do fígado, ela está vindo da destruição de outros
tecidos, né, conforme a gente viu, é uma doença sistêmica, que estão liberando também a transaminase na corrente sanguínea, por isso aumenta mais a TGO do que a TGP, que é uma enzima que predomina no fígado, a TGP. Muito bem, então já estava com uma acidose metabólica absurdamente grave. Esse paciente começou a troca plasmática. Outra coisa triste, né? O diagnóstico, a suspeita foi feita com 12 dias e só no dia seguinte ele chegou para fazer a troca plasmática, né? Então levou 13 dias e não foi suficiente porque morreu rapidamente, né? Em 15 dias ele veio a falecer. Então, a gente está vendo aqui que, para a febre amarela, o intervalo entrou a partir do 7º dia de doença, a pessoa entra numa fase crítica. Se ela tiver grave, as transaminases já estão nas alturas, né? E se ela não for tratada aí, o desfecho é fatal. E esse homem aqui de Jaraguá, que foi rapidamente atendido, tinha febre amarela grave, olha, já estava ictérico. Ah, não, esse aqui, desculpe, esse aqui não foi febre amarela, não. Foi uma febre amarela causada pela vacina. Foi uma reação vacinal, um EPV. É APV grave, uma reação viscerotrópica. Quem foi pela vacina, quem era vacinado, foi esse homem daqui de Anitápolis, que chegou bem rapidinho também. Vou mostrar aqui, ó. Então, essa linha do tempo dessa paciente eu trouxe só para mostrar esse dado inicial de que ela adoeceu no dia 6 de janeiro, febre, cefaleia, mal-estar e prostração. Ela procurou atendimento com 4 dias de doença, não realizou nenhum exame, ela vinha de uma região que tinha tido episootia, ela voltou para atendimento 3 dias depois, no 7º dia de doença, tinha mal-estar acentuado, dor abdominal, náusea, já estava com diminuição de débito urinário, fraqueza, foi liberada sem exame nenhum. Isso não pode acontecer, né? O que salvou essa paciente é que o rim dela foi poupado. A gente não sabe muito bem por que ela fez uma febre amarela com a creatinina normal. Então, a falência renal não aconteceu e não combinou com a falência hepática, mas ela teve sangramento, a gente vê um aumento de volume do braço direito em relação ao braço esquerdo, porque ela teve um volumoso hematoma nesse braço, né, em decorrência da febre amarela. Levou 24 dias de doença para sair de alta recuperada. Esse caso aqui eu trouxe como exemplo, porque foi o paciente mais bem manejado dessa nossa série de 5 casos. Ele tinha sido vacinado no dia 18 de março. No dia 20 de março, ele começou com dor no corpo, febre, dor abdominal, náusea e diarreia. 4 dias depois, ele estava ictérico, prostrado, dor abdominal, vômito, diminuição do débito urinário. E olha que maravilha, sinais de gravidade identificados oportunamente. O paciente foi transferido para a UTI do Hospital Nereu Ramos, as transaminases já estavam acima de 4.000, né? Ele entrou, a PCR foi para detectou vírus selvagem, né? Ele entrou em sessões de troca plasmática e saiu de alta super bem, né? Se recuperou super rápido. Já resumindo, então, a gente precisa pontos críticos. A observação clínica é fundamental, a internação de todos os casos, colocar os casos em observação. Ah, mas os casos leves eu também tenho que internar? Não, espera. Você está suspeitando de um caso leve, o doente mora ali do lado do hospital, ele tem que ser reavaliado laboratorialmente de novo em 24 horas, os casos leves. Então, você pode deixar esse paciente ir para casa e voltar se você tiver certeza que você já tem 2 baterias de exame mostrando que não houve mudança significativa nas alterações laboratoriais. Estou falando de caso leve, não estou falando nem de caso moderado, nem de caso grave. E começar a plasmaférese ou troca plasmática em tempo oportuno. O tratamento dos casos graves
foi um grande aprendizado também nesse último período de surgimento da febre amarela, né, que foi a abordagem desses casos com a troca plasmática de grande volume. Esses pacientes são internados, então, para não perder tempo, enquanto você faz uma troca plasmática que vai muitas vezes mais de 3.000 ml de plasma, o que consome bastante, né, o estoque do banco de sangue, mas isso realmente é o que funciona. Você acopla isso com a hemodiálise e você consegue, melhorando os fatores de coagulação, melhora os níveis de amônia, e isso vai trazendo o doente de volta. Para falar desses casos graves, desse manejo dos casos graves, nós vamos ter uma outra capacitação no dia 22 de abril, que é uma quinta-feira, às 4h, com a doutora Mariana Sabá, que é uma nefrologista que está atuando na UTI do Hospital Nereu Ramos e que tem uma grande experiência já no manejo desses casos. Então, as pessoas que estiverem interessadas, os médicos, sobretudo de emergência, de UTI, que tiverem porta de entrada, que recebam doentes que possam estar graves, que seria interessante ver, né, essa apresentação que ela vai fazer. Bom, vamos resumir, então, aqui o quadro resumo da febre amarela é o seguinte. Na identificação do caso de febre amarela, né, verificar o vínculo epidemiológico, se é área rural próxima de mata, sexo ou faixa etária, isso é uma coisa bastante interessante. O nosso perfil é esse, né? São homens não vacinados entre 30 e 50 anos, né? Com sintomas de febre, mialgia, aqueles sintomas que a gente já falou, né? Dor abdominal epigástrica, cefaleia, fraqueza, náusea, e normalmente não são sintomas fracos, são sintomas intensos. Já não é comum a gente encontrar homem procurando atendimento médico na emergência, né? Nessa faixa etária, quando eles estão ainda em plena atividade laboral e não querem parar para nada, não tem nem paciência de ficar no hospital, né? Chegou lá se queixando desses sintomas, vem de uma área com epizootia e ainda por cima vão para casa e voltam, tem que ficar atento, né? Somando a isso, para a identificação ainda, os sintomas, o vínculo, a faixa etária, o hemograma com leucopenia, com hematócrito normal ou hemoconcentrado, plaquetas baixas. Agora que eu vi que a minha tela está tampando, isso aqui ficou tampando a tela o tempo inteiro, ninguém me avisou. Então, as plaquetas abaixo de 150.000, a PCR normal pouco aumentada, o INR normal ou aumentado, e é lógico que esse é o perfil principal, mas isso não exclui outras pessoas, né? Ainda em relação à identificação da gravidade, primeiro foi identificar os casos, depois identificar os casos graves. Critérios que a gente usa: o tempo de doença, se for maior ou igual a 4 dias, para mim, já é doente grave. Nível de consciência, sonolência ou confusão mental, débito urinário, se ele está em oligúria. Outro critério são as transaminases, o INR e as plaquetas, se tem sinal de acidose e as queixas. Outros é o paciente que volta por piora clínica ou ausência de melhora. Conclusões que a gente pode tirar com tudo isso e as nossas perspectivas. Bom, primeiro, o vírus está aí para se sustenta, né, nessas matrizes urbanas com fragmentos de mata, e ele está circulando pelo estado, e ele está caminhando e está indo até em direção lá ao Rio Grande do Sul. Quando a gente tem notícia de que as mortes de macaco estão aumentando, a gente tem que começar a pensar que vai aparecer caso humano de febre amarela, né? Identificar e tratar oportunamente os casos graves é capaz de mudar a história dos óbitos
E a maioria das doenças que compõem o diagnóstico diferencial é tão dinâmica quanto a febre amarela, mas a febre amarela atua mais rápido. E, para encerrar, a febre amarela não é história do passado, né? A febre amarela é o presente de Santa Catarina. Eu quero agradecer a Ivânia Foster, faltou um Lzinho ali, gerente da Zizou, a Renata, que é chefe de divisão, a Aisla, é médica veterinária, a Vanessa, bióloga, a todos vocês que estão prestigiando aí a nossa apresentação. E se precisarem de um contato, pode ser feito por e-mail para a DVRH ou para o meu contato pessoal. Eu paro agora de partilhar a minha tela e a gente volta para o bate-papo. Eu espero que tenha tudo ficado bastante claro. Então, não sei se agora a Renata quer falar alguma coisa. Na verdade, a gente deixa agora uns minutinhos para quem, se quiser tirar alguma dúvida, né? Fazer alguma pergunta. Para a gente encerrar, às 4h30, a gente tem outro compromisso. Então, se o pessoal quiser fazer pergunta, ou se o áudio não estiver funcionando, pode mandar ali pelo chat, ali que eu estou olhando. Algumas perguntas eu já respondi ali. E se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. O material vai ficar gravado, tá? Eu já conversei com o Priscila, o técnico do COSENS. Depois a gente vai disponibilizar o material para eles, para deixar gravado. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido passar a mensagem, né? Que é para ficar atento. Não sei se a Kellen, como coordenadora da macro, né, quer dar alguma palavra? Balançou a cabeça assim, não? Não, é coordenadora da macro. Ai, falei errado. Chefia da Unidade Descentralizada de Vigilância Epidemiológica. Eu só quero agradecer. Eu achei que tu não queria falar, não. Não, é que não é coordenadora. A coordenadora é a Vanessa. Só queria agradecer o pessoal que participou. A gente teve, em momento, com 67 participantes. E, mais uma vez, pedir desculpa pelo engano que foi do convite, né? Mas, ainda assim, a gente esperava que o pessoal não retornasse, mas acho que todos conseguiram retornar. E, assim que a gente tiver disponibilizado a gravação e o material, a gente repassa isso para o município. E também a gente já está com os folders para distribuição, já conseguimos pegar. Enquanto a reunião estava rolando, a gente já conseguiu pegar. Logo, também a gente já vai encaminhar para os municípios esse material. Tá. A doutora... Deixa eu ver aqui. Não, a Adriana, né, perguntou se vai ser disponibilizado via e-mail para a CCIH. A gente pode disponibilizar, sim. Né? Depois a gente pode pegar o contato e mandar por e-mail, sim. Não tem problema. A doutora Silvia agradece aqui, parabenizando a equipe. Obrigada, doutora Silvia, do Hospital Nereu, né, que está presente, que bom, né, o pessoal conseguiu voltar. Gostaria de receber o material do folder, para você, o folder, repassar para os profissionais que atendem na ponta do nosso pronto atendimento. Seria qual material? A capacitação, Adriana? Seria isso? Tá. Os médicos que atendem na ponta, repassar essa capacitação para eles. As meninas que estão... Eu estou sem material aqui, as meninas lá do setor, se puder anotar esse e-mail para mim, a gente fica com ele agendado aqui. A Adriana que colocou. Então, acho que é só, né? Pessoal, acho que não tem dúvida nenhuma. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui realizando, né? É sempre bom relembrar, né? Todo questão da febre amarela, né? A gente fala, passa um tempo, o pessoal esquece, a gente volta a falar de novo,
mas não tem problema, né? Qualquer coisa a gente também está disponível, se o pessoal quiser ligar também, tirar alguma dúvida que de repente possa lembrar depois, a gente fica disponível. Tá? Obrigada, se o pessoal quiser ir saindo, a gente já encerra. Marise, quer agradecer? Sim, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e nós deixamos o contato. E se houver alguma dúvida, precisar de fazer alguma pergunta, se alguém lembrar depois, né? Porque, na verdade, a gente só começa a ter dúvida quando a gente começa a mexer, né? A fazer, é na ação que surgem as dúvidas. Então, nós estamos realmente à disposição para trocar ideia, porque a gente se entende como um conjunto, né? A gente trabalha unido. Se qualquer coisa bem feita vai contribuir para que o conjunto fique melhor. Então, assim, a gente está à disposição para tirar dúvida, eu também me coloco à disposição. Eu agradeço aí por tudo. Eu fiquei com a impressão que eu deixei uma coisinha na tela que deve ter atrapalhado. Eu não sei se atrapalhou a visão de todo mundo ou não. Não? Ah, então tá bom. Mas, então, de qualquer modo, vai ficar disponibilizado para vocês. Tá bom? Eu agradeço, muito obrigada, uma boa tarde a todos. A gente vai encerrar, então. Faltou um agradecimento ao pessoal do Cosentes que liberou a plataforma para a gente usar. Ah, claro. Ele ali, o Maurílio. Tá bom, gente. Tchau, tudo de bom para vocês. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.